Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 24 de março, sexta-feira, e estamos completando 148 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Isso é um grande feito, não é? Vamos continuar firmes, constantes na leitura. Hoje nós vamos ler Alma, capítulo 48. E esse capítulo ele é um capítulo bem especial, muito especial mesmo, eu gosto muito dele. Alma 48. Amalequias incita os lamanitas contra os nefitas. Moroni prepara seu povo para defender a causa dos cristãos. Ele rejubila-se com a liberdade e a independência e é um poderoso homem de Deus, aproximadamente 72 a.C. E então aconteceu que assim que obteve o reino, Amalequias começou a incitar o coração dos lamanitas contra o povo de Neve. Sim, nomeou alguns homens para falarem aos lamanitas contra os nefitas do alto de suas torres. E assim incitou seu coração contra os nefitas, a tal ponto que, ao fim do 19º ano, o governo dos juízes, havendo conseguido realizar seus intentos até então, sim, tendo se tornado rei dos lamanitas, procurou também reinar sobre toda a terra, sim, e sobre todo o povo que estava na terra, tanto nefitas como lamanitas. Assim, conseguiu realizar seus desígnios, porque havia endurecido o coração dos lamanitas, cegando-lhe a mente e incitando-o à ira de tal forma que reuniu uma numerosa hoste para batalhar contra os nefitas. Porque em virtude do grande número de seu povo, estava resolvido a subjugar os nefitas e levá-los à servidão. E assim nomeou capitães-chefes dentre os joramitas, sendo eles os mais familiarizados com a força dos nefitas e com seus lugares de refúgio e com os pontos mais vulneráveis de suas cidades. Por essa razão, nomeou capitães-chefes de seus exércitos. E aconteceu que levantaram um acampamento e partiram em direção à terra de Zaraela, no deserto. Ora, aconteceu que enquanto Amalequias havia assim, por meio de fraude e engano, obtido poder, Moroni, por sua vez, estivera preparando o espírito do povo para ser fiel ao Senhor, seu Deus. Só um comentário aqui, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós vimos no capítulo anterior que Amalequias, através de fraude, de estratagemas, foi lá, primeiro conquistou o exército, parte do exército que não queria lutar contra os nefitas, né? Que o comandante era Leonte, foi lá, tentou várias vezes ele, até que conseguiu obter o que queria, né? Ser nomeado o segundo em chefe do exército, e daí depois ele manda assassinar aos pouquinhos Leonte, depois ele manda matar o rei, daí ele acaba se tornando rei, daí ele coloca um monte de homens para falar mal, incita as pessoas para a guerra, ódio. Enquanto ele estava nesse processo de ódio, de se tornar inimigo de Deus, inimigo das pessoas, Moroni, por sua vez, estava fortalecendo o espírito do povo para se tornar fiel ao Senhor. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que faz com que o teu espírito, né, que você como pessoa, como um indivíduo, se torne mais fiel? Que coisas que você faz que te ajudam a desenvolver o teu testemunho pessoal? Que coisas que você faz que te ajuda a ter assim aquela confiança em Cristo inabalável? Quais coisas que você faz? E Moroni fez essas coisas todas para fortalecer o espírito do povo, para que possa se tornar mais fiéis a Deus. Vamos ver aqui o versículo 8 agora. Sim, ele estivera reforçando os exércitos nefitas e construindo pequenos fortes, ou seja, lugares de refúgio,
levantando parapeitos de terra ao redor de seus exércitos e também levantando muros de pedra à sua volta, ao redor de suas cidades e das fronteiras de suas terras, sim, ao redor de toda a terra. E em suas fortificações mais fracas, ele colocou o maior número de homens, e assim fortificou e reforçou a terra habitada pelos nefitas. E desse modo, preparava-se ele para defender sua liberdade, suas terras, suas esposas e seus filhos, e sua paz, a fim de viverem para o Senhor seu Deus e preservarem o que era chamado por seus inimigos a causa dos cristãos. E Moroni era um homem forte e poderoso. Ele era um homem de perfeita compreensão. Sim, um homem que não tinha prazer no derramamento de sangue. Um homem cuja alma se regozijava com a liberdade e independência de seu país e com a libertação de seus irmãos da servidão e do cativeiro. Sim, um homem cujo coração transbordava de gratidão a seu Deus pelos muitos privilégios e bênçãos que concedia a seu povo. Um homem que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança do povo. Sim, e ele era um homem firme na fé em Cristo e havia prestado juramento de defender seu povo, seus direitos e seu país e sua religião, mesmo com a própria vida. Ora, os nefitas foram ensinados a defenderem-se dos inimigos, ainda que fosse necessário derramar sangue, sim. E foram também ensinados a nunca ofenderem, sim, a nunca levantarem a espada, a não ser contra um inimigo, e apenas para preservarem a própria vida. E tinham fé que Deus lhes permitiria prosperar na terra, ou em outras palavras, que se fossem fiéis na observância dos mandamentos de Deus, ele lhes permitiria prosperar na terra. Sim, ele avisaria quando precisassem fugir ou preparar-se para a guerra, de acordo com o perigo. E também que Deus lhes revelaria para onde deveriam ir a fim de se defenderem de seus inimigos. E se assim fizessem, o Senhor os salvaria. E esta era a fé que tinha Moroni, e seu coração gloriava-se nela, não no derramamento de sangue, mas em fazer o bem, em preservar seu povo, sim, em guardar os mandamentos de Deus, sim, e em resistir à iniquidade, sim. Em verdade vos digo, se todos os homens tivessem sido e fossem, e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Eis que ele era um homem como Amon, o filho de Mosias. Sim, e também como os outros filhos de Mosia. Sim, e também como Alma e seus filhos, porque eram todos homens de Deus. Ora, eis que Lamã e seus irmãos não prestavam menos serviço ao povo do que Moroni, porque pregavam a palavra de Deus e batizavam para o arrependimento todos os que lhe davam ouvidos às suas palavras. E assim prosseguiram, e os do povo humilharam-se por causa de suas palavras, a ponto de serem grandemente favorecidos pelo Senhor. E assim ficaram livres de guerras e contendas entre si, sim, pelo espaço de 4 anos. Mas, como eu disse, quase no fim do 19º ano, sim, não obstante haver paz entre eles, foram compelidos relutantemente a lutar com seus irmãos os lamanitas. Sim, em resumo, as guerras com os lamanitas não cessaram pelo espaço de muitos anos, apesar de sua grande relutância. Ora, lamentavam pegar em armas contra os lamanitas, porque não se deleitavam com o derramamento de sangue. Sim, e isso não era tudo. Eles lamentavam ser um instrumento para mandar muitos de seus irmãos deste mundo para o mundo eterno, despreparados para encontrar seu Deus. Entretanto, não poderiam deixar-se matar
para que suas esposas e filhos fossem massacrados pela bárbara crueldade daqueles que um dia haviam sido seus irmãos. Sim, e que, tendo divergido da igreja, os haviam abandonado, unindo seus lamanitas para destruí-los. Sim, não poderiam tolerar que seus irmãos se regozijassem com o sangue dos nefitas, enquanto houvesse algum que observasse os mandamentos de Deus, pois a promessa do Senhor era de que, se guardassem seus mandamentos, prosperariam na terra. E assim concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon. Alguns pontos a comentar. Primeiro, Moroni, ele fortaleceu o povo, construiu muros, né, uma muralha em volta assim, da cidade, fez montes, né, de terra, que de um lado era alto e depois do outro lado era baixo, para que eles tivessem uma vantagem para se defender. O que fazemos nós, eu e você, queridas irmãs, para criar estas muralhas que nos protegem do adversário? O que nós fazemos? Certamente ler o livro de Mórmon é uma delas. Talvez poderíamos incluir ir todos os domingos na igreja para renovar nossos convênios com Deus ao participar do sacramento. Talvez pudéssemos incluir aqui a frequência ao templo. O templo, como conversávamos eu e minha esposa ontem, é o símbolo da nossa religião. É um símbolo de Deus. E os templos têm sido construídos de uma forma como nunca antes. Que possamos frequentar mais os templos para criar esta muralha, esta couraça que nos protege do adversário. Uma outra coisa que eu marquei aqui, que eu gostei bastante, fala aqui que eles eram favorecidos pelo Senhor. Procura pensar um pouco assim na tua vida. Como que você foi favorecido ou favorecida pelo Senhor ao guardar os mandamentos, ao seguir o Salvador Jesus Cristo? Procura pensar. Eu poderia enumerar muitas vezes, em muitos momentos, e mesmo até agora, como o Senhor tem me abençoado. Como o Senhor tem te abençoado? Como Ele tem te favorecido por você guardar os mandamentos? E esta é a nossa leitura de hoje do livro de Mórmon. Que possamos seguir o exemplo de Moroni, de Alma, de Elamã, dos filhos de Alma, dos filhos do rei Mosias, e ser homens, mulheres fiéis, firmes. Que grande exemplo para nós, não é? E nós temos as Escrituras para aprender sobre isso e seguir o exemplo deles. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.